Boa tarde, pessoal. De novo essa mais uma aula de geografia que corresponde à semana do dia 11 ao dia 15 de maio. Gente, não esqueça, tá? De novo, eu falo isso em todas as videoaulas, tá? Isso é para vocês não esquecerem, tá? Que todo final da videoaula tem uma atividade para vocês fazerem e um prazo para vocês entregarem essa atividade que vai contar como nota e a presença do aluno, tá? Essa atividade é da semana do dia 11, né, até dia 15 de maio, de segunda até sexta-feira. E a atividade que vai ser entregue no final dessa videoaula, para ser entregue até o dia 22/5, na próxima sexta-feira. Gente, não esqueça de estar enviando as atividades, porque é através das atividades que a gente vai estar fechando as notas, tá? Dos alunos, tá? Então não esqueça. Então vamos lá. Como eu disse nas aulas passadas, que a gente vai estar estudando o bioma de cada região do país. Semana passada nós vimos a bioma amazônico e hoje a gente vai falar sobre a caatinga. Professor, mas quem é caatinga? Gente, vamos lá então. O que é caatinga? A caatinga significa, é uma letra do Tupi-Guarani, que significa Ca, significa mata, tinga, branca. Então, juntando essas duas palavras, dá então o termo mata branca ou floresta branca, tá? Esse termo ele foi usado, né, na época indígenas, tá, quando existiam, tá, no território brasileiro os índios. Então, como eles foram os primeiros habitantes, né, da região, tá, eles deram esse nome de floresta branca ou mata branca. Eles chamavam assim porque na estação de secas, né, na maioria das plantas da caatinga, ele perde as folhas. Tá? E perdendo as folhas, fica uma paisagem da caatinga, uma paisagem de aparência meio esbranquiçada, tá? mais clara, de troncos e árvores secas, tá? Então aquele tom de paisagem morta, né? Branca. Então é por isso que o termo caatinga, então floresta branca. A caatinga, ela é uma região que é exclusivamente do território brasileiro e nenhum outro país tem essa característica, tá, de bioma, somente o território brasileiro que possui essa característica, a caatinga. Então, olhando aqui nos slides, então, vocês veem que tem uma similaridade com essas fotos, né? Mata Branca, Floresta Branca, dá uma olhada, gente, na figura da parte de cima, tá? O tom das árvores meio esbranquiçadas, tá? Com poucas folhas, tá? Troncos retorcidos. Na parte de baixo a gente vê, né, os cactos, tá? Umas características da caatinga são as plantas adaptadas, tá, com espinhos, em vez de flores, tá, eles se adaptam espinho para conservar a água dentro das plantas, tá? E no Nordeste brasileiro, gente, a caatinga ele está situado, tá, no Nordeste brasileiro. A gente vai ver mais para baixo, tá, quais são os estados que pertence a esse tipo, tá, de bioma, tá? Então no Nordeste brasileiro, tá, a gente vê que ele é dividido em 4 partes, tá? Na região aqui na parte de cima uma chamada de meio norte, já divisa um pouco, uma área de transição já com a floresta amazônica. Olha aqui na parte de baixo no mapa que dá para enxergar melhor, essa parte vermelha, tá? Situado no Nordeste, a região da Caatinga, e aqui tem o território brasileiro. Mais para cima, da parte vermelha, é a floresta amazônica, tá? Então a Caatinga está localizada nessa região, tá, do Brasil, no Nordeste brasileiro.
Mais para baixo, está pintado de marrom, é o sertão. O roxo é a Grécia. E a 4 é a zona da mata, que é uma área de transição com a Mata Atlântica. Então, esse é o Nordeste, é o bioma, tá? Dividido em 4 partes do nosso bioma brasileiro, que pertence ao bioma da Caatinga. Na área da Caatinga, ele possui uma área de 8.553 quilômetros quadrados, né, segundo pesquisa do IBGE em 2004. E a totalidade de seus limites encontra-se no território brasileiro. Então, eles não fazem divisa com nenhum outro território. Então, a Caatinga ela é totalmente exclusiva no território brasileiro, e é exclusiva no território brasileiro que tem essas características, tá, do bioma. Da Caatinga, ele abrange os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e também uma pequena parte lá do norte de Minas Gerais. E também faz divisa com 3 biomas, foi aquele slide que eu postei para vocês. Tá? E eles tem área de transição com a floresta amazônica e uma área de transição com a Mata Atlântica. Então ele faz divisa com a Amazônia, né, que tem a maior biodiversidade do mundo, que é a floresta amazônica, e a Mata Atlântica, e também o Cerrado. E de todos os estados em que ocorre a Caatinga, o Ceará é o que possui maior parte do seu território formado por esses biomas. Tá? Então, de todos os estados que eu falei para vocês, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e um pedacinho lá do norte de Minas Gerais, o estado que possui o maior bioma da Caatinga é o estado do Ceará. Ele possui o maior bioma, é o estado que atinge com maior totalidade esse bioma. Continuando. E o clima e as chuvas da Amazônia, lá da Caatinga? Qual que é o clima e as chuvas? Como que ocorre, tá? Então, o clima da Caatinga é o clima semiárido, tá? Então, um clima seco, de poucas chuvas, tá? Então, é chamado, então, dessas características de poucas chuvas, semiárido. O clima semiárido, ele possui uma precipitação, ou seja, chuvas, tá? Uma quantidade de chuvas em torno de 800 milímetros por ano. Gente, vocês não têm ideia, mas é muita pouca chuva, tá? E o período que chove bastante, tá, nessa região da Caatinga, ele chega no máximo aí 1.000 milímetros por ano. Então é uma região muito seca, tá? A gente vai entender por que essa deficiência de chuva que ocorre nesse bioma, tá? E a temperatura dela é uma temperatura muito alta, tá? É uma temperatura que varia de 25 a 30 graus, né? É mais ou menos constante. Então, permanece a maior parte do período do ano, ele fica entre 5 e 30 graus. E a amplitude térmica deles é apenas 5 graus só. Então, é uma diferença, a variação dela é muito pouca. Por que chove pouco na Caatinga? Né? Por que é um bioma que chove muito pouco? Aqui tem uma chuva chamada de chuvas orográficas, tá? É o tipo de chuvas que ocorre na região da Caatinga. Então, se olhando aqui nessa figurinha, né, aqui é a condensação. Aqui o mar, então com alta temperatura a água evapora e encharca as nuvens, tá, de umidade. Essas nuvens ficam carregadas e os ventos levam, tá, sai da região oceânica e vai para a região continental. Só que dá uma olhada
vejam essa montanha, como a Caatinga tem bastante planalto, tá? Áreas bastante elevadas, essa montanha, ela impede a passagem das nuvens encharcadas para o continente, né? Para a parte da Caatinga. E o que acontece? Ela acaba, né, chovendo somente no Oceano Atlântico, né? Nas regiões litorâneas. Então acaba chovendo nessa região aqui e depois, quando ela descarrega a água, a nuvem fica mais leve e as nuvens sobem, né? Quando a condensação ela fica mais leve, sobe e vai para a região continental já seca, né? Sem chuvas. Então é um dos motivos que a região lá da Caatinga chove pouco, tá? Por causa dessas áreas de planalto. Os próprios morros, as montanhas, eles impedem a passagem das nuvens. E a água, a nuvem condensada, acaba ficando no próprio oceano, tá? Formando alguns rios que a gente vai ver mais para frente. Os rios perenes, né? E alguns rios já que ficam há mais tempo, tá? na região. Tá? A gente vai ver mais para frente no próprio slide essas diferenças desses rios. Tá? Os rios que aparecem em determinada época do ano, época de chuvas, né? São os rios temporários, e os rios perenes, que são os rios que predominam com maior tempo, tá? Mesmo dependente ou não das chuvas. Tá? Gente, vocês entenderam essas chuvas orográficas? Então, dando uma recapitulada, tá? As nuvens elas ficam aqui em cima do oceano, né? Da região litorânea, e devido ao forte calor, a condensação, né? O vapor sobe para as nuvens, tá? E um processo de condensação. Quando eles eles ficam impedidos, então, de passar no continente por causa de morros muito altos, tá? Por causa de montanhas muito altas, e a água acaba condensando ali mesmo, tá? Depois ela fica mais leve, a nuvem sobe e vai para o continente, né, sem água. Então é um dos motivos, tá, que levam a região da Caatinga a ser uma região de poucas chuvas. O período de chuvas na Caatinga, nesse bioma, tá? Ele é muito curto. Ele é um período mais ou menos de 3 a 5 meses de duração. O resto do ano, 7, 9 meses, é de extrema seca, né? Então, o período curto de chuvas é mais ou menos de janeiro, né, de janeiro a maio. Então, é um período de bastante seca, né? Bastante seca devido ao período curto das chuvas, tá? E, gente, desculpa, inverti aí. Então, no período chuvoso, falei errado, o período chuvoso é de 3 a 5 meses, tá? O período de janeiro a maio chove bastante na Caatinga, tá? Eu estava falando ao contrário, mas não é isso. O período chuvoso de 3 a 5 meses que ocorre entre janeiro e maio, chove bastante nessa região. Agora, o período de seca, de estiagem, tá? É a partir de junho a dezembro. Aí sim, aí a Caatinga é extremamente seca, tá? E o semiárida é a região, uma região mais seca, tá aí, mais quente do planeta. Então é um clima semiárido, né? A Caatinga, como eu te disse, e é um dos mais quentes do nosso planeta. No período seco, quando está bastante seco, que eu falei que é dos meses de junho a dezembro, que chove pouco, a temperatura chega a 60 graus, tá? Quando o sol está muito forte, hein? E o que faz com que acelere a evaporação das águas dos rios, tá? Então, esse calor predominante, muito quente, tá? Eles faz com que a água, né, de açudes, de lagoas, né, rios, eles secam, né? Secam porque ele acaba evaporando e indo para as nuvens, né?
Cerca da metade do terreno da região da Caatinga, ela é uma formação do solo cristalino. Esse solo cristalino é um tipo de rocha dura, né? Ele faz o que? Ele não ajuda a penetração da água no solo. Então, é um solo impermeável. Tá? Então, a água ele cai da superfície, né, do solo e não consegue, né, o solo não consegue absorver essa água. Tá? Então, por causa da própria formação de origem cristalina, então a característica das próprias rochas. E o seu ciclo de solo, então, é de baixa fertilidade, né? Como tem poucas chuvas. Esse solo argiloso, tá? Uma textura argilosa, ela não é ideal para nenhuma plantação. Então, é uma região que possui baixa fertilidade, tá? Então, só sobrevive as plantas adaptadas, tá? Normalmente, são plantas, tá, que adaptam as folhas por espinhos para ela não perder a evaporação da água. Aqui no período de chuvas da Caatinga, olhando aqui o mapinha, né? Observe aqui os períodos, tá, de chuvas, né, e o período de seca. A parte de baixo, aqui de 1 a 12, são os meses, tá? Os meses do ano que ocorre as chuvas, tá? Ou não ocorre as chuvas, né? Então, é o período de chuvas ou estiagem. E esse gráfico maior aqui significa que é o maior número, tá, de precipitação, tá, de chuvas da região. Então, observe aqui no meio que entre os meses 5, 6, 7, 8, né? Não tem quase nada de chuva, né, nesse bioma. Tá? No mês 5 e no mês 9, tá? Ele começa então a tá diminuindo no mês 5 a partir do mês 5 diminui o grau de chuvas. A partir do mês 9 ele aumenta a precipitação de chuvas, tá? E em dezembro, como falei que é um período chuvoso, ele chega a 240 milímetros, tá, de água. Então já é uma quantidade, né, razoável, né, para esse bioma. E os rios? Tá? Como que é os rios do bioma da Caatinga? Tá? Gente, no começo dos slides eu falei os rios intermitentes e os rios perenes, né? Vamos ver um pouco sobre eles. Tá? Os rios, o que são os rios, então, os intermitentes? É quando ocorre apenas chuvas, período de chuvas quando as chuvas ocorrem apenas em um período, né? Ficando seco durante a estação de estiagem. Então, assim, intermitente. Então, são os rios que eles secam ao longo do ano, tá? Em épocas de grandes chuvas, as águas, né, das nuvens que caem nas montanhas, eles escorrem, tá, pelo solo e vai enchendo os rios, tá? Só que em época de secas, devido à falta, né, dessas chuvas, a estiagem, esses rios secam. Então, chamados de rios intermitentes. E também existe nesse bioma, tá, na Caatinga, os rios perenes, que são aqueles que permanecem com água durante o ano todo. Durante o ano todo, a quantidade de água ele pode diminuir o seu volume, mas eles nunca secam, tá? São os rios já permanentes. E exemplo desses rios permanentes é São Francisco e Rio Parnaíba. E nessas formações dos rios, as chuvas, né, vinda do litoral, gente, vamos voltar naquela questão que eu falei, naquele mapinha que eu mostrei para vocês lá, que os morros atrapalham, né, as montanhas atrapalham a passagem das nuvens, tá? Vamos entender um pouco melhor aquela figura, tá? Então, na formação dos rios, as nuvens das chuvas vindo do litoral são barradas pelas serras e as chapadas altas,
Foi aquele slide que eu mostrei para vocês, tá? As montanhas são altas que quando a nuvem que vem lá do litoral, ele vem encharcada de água, ele não passa naquela na serra. A serra bate, atrapalha a passagem das nuvens para a região continental. Então o que acontece? A própria água que está nas nuvens acaba ficando no litoral mesmo. Depois eles ficam leves, né? Porque vai estar sem a água. Ele sobe e vai para a região do continente sem a água. Legal, né? Muito, muito interessante te perguntar por que chove pouco na Caatinga. Então nunca mais vocês vão esquecer isso aí, tá? E as águas que caem nas montanhas, que escorrem pelas serras, tá? Ele vai infiltrando e vai escoando, tá? Aí originando as nascentes, formando o que? Os rios perenes, tá? Formando os rios perenes. Voltando, formando os rios intermitentes, tá? Devido às chuvas, né? Vai escorrendo pelas montanhas e vai formando os rios intermitentes. Quando seca, aquele rio também seca de novo, tá? Então a água da chuva se infiltra e escoa, tá? Originando então essas nascentes, né? junto aos pés lá, bem no comecinho lá dos pés das serras. Bom, pessoal, então como eu te disse, em todos os slides, em todas as aulas que a gente vai mandando durante a semana, tem uma atividade para a gente estar resolvendo, tá? Então são 5 atividades, tá? De vocês marcarem, tá? Vocês marcarem as questões A, B, C e D, tá? É apenas uma correta e vocês, tá? E vocês mandam tá, as respostas, se é A, B, C ou D de cada questão, que eu vou estar corrigindo aqui e mando para vocês, tá ok? Então, só para finalizar esse vídeo, olha o mapa, tô olhando o mapa do Brasil, temos aqui as regiões, tá, do que formam nossos biomas, tá? O biomas amazônico que nós estudamos na aula passada, os biomas da Caatinga que a gente está estudando agora, e temos os biomas do Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, o Pampa. Então, o bioma que a gente está estudando, ele está localizado nessa região aqui, região Nordeste, que compreende aqueles estados que eu passei para vocês. Okay? Gente, e aqui eu vou ficando, né? E a gente se vê na próxima aula. Tchau. E não esqueça, tá, de estar mandando as atividades nessa data, né, do dia 22 de maio, sexta-feira, e me entregue nesse e-mail, tá, que eu passei para vocês aqui, ó, nesse e-mail, tá? E até a próxima e tchau, gente.